Então, qual o segredo para o sucesso? Obediência. No contexto cristão, obediência. É isso que está no capítulo 1 do livro de Josué. Você perguntaria assim, pastor, então, o que o senhor destacaria na primeira lição desse trimestre no livro de Josué, que basicamente trata do capítulo 1? Eu diria para você que eu destacaria a obediência como resultado da fé, a obediência, e também a frase que Deus fala, ser forte e corajoso, né? Fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, numa outra tradução. Então, qual o segredo para o sucesso? Primeiro, obediência. Obediência a quê? A lei de Deus. Segundo, manter-se animado a despeito das vicissitudes, das provas, das lutas que venham em nossa vida. Sejam bem-vindos, alunos e professores, para o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana, a primeira do trimestre, Receita para o Sucesso. A lição deste trimestre tem o título Lições de Fé no livro de Josué. O primeiro verso, o verso principal para memorizar, está em Josué 1, verso 7. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Mesmo estando já no estudo da lição de Josué, no verso 2 há a menção que Deus faz a Josué, que Moisés, o seu servo, estava morto, né? Era morto. Bom, vamos pensar o seguinte, embora esse texto diga a respeito da morte de Moisés, nós temos que pensar que ele ressuscitou. Se você ler Mateus 17, verso 3, lá a informação de que Moisés e Elias apareceram a Jesus durante o seu ministério. Consequentemente, então, Moisés estava e está vivo, né? Então, Moisés, quando aparece para Jesus juntamente com Elias, Moisés representa os mortos que hão de ressuscitar na volta de Jesus, e Elias representa os vivos que serão transformados e levados juntamente com os mortos ressuscitados à presença do Senhor Jesus nos ares, né? Então, posto isto, vamos pensar que Deus faz o seu chamado para Josué e diz que ele então deve continuar a obra que Moisés começou, né? Atravessar o Jordão com o povo e entrar na terra prometida. Agora, eu queria destacar com você o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, porque diz o seguinte, olha, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, quando a gente pensa em Josué e na sua missão, ele faz a continuidade da obra. Ele é um segundo Moisés no sentido de dirigir o povo até Canaã, né? Ou até a conquista completa de Canaã. Josué tinha uma história longa, né? Desde o começo do Êxodo, daqueles que de 20 anos para cima saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. Josué foi chamado na Bíblia de servidor de Moisés. Ele era um daqueles 12 espias ali, né, que entraram no Vale de Escol, inicialmente para ver como era Canaã e trazer notícia para o povo, e depois então entrarem pela fé, e porque eles não avançaram pela fé, então cada dia daqueles 40 que ouvem que os espias estavam no Vale de Escol, se tornaram então para cada dia um ano, então 40 anos vagueando no deserto. Então Josué e Calebe foram os espias que animaram o povo a possuírem a terra, a herança que Deus havia mencionado, mas pela fraqueza deles, então, vaguearam no deserto até morrerem todas aquelas pessoas de 20 anos para cima dos que saíram do Egito. A Bíblia menciona também que Josué era um homem que tinha o Espírito Santo, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Então, todas essas características aí de Josué demonstram que ele está apto para liderar o povo de Israel para entrar no Egito. Eu sei que Deuteronômio 18, verso 15, nós estamos estudando aqui, há uma menção, né, de que Josué seria o continuador daquela missão, mas eu queria destacar para você dois outros textos, Atos 3, verso 22, quando Pedro aplica esse texto do Senhor despertar um profeta no meio do seu povo, aplica a Jesus. Da mesma forma também,
Estevão, quando faz o seu discurso, pouco antes do seu martírio, ele também vai usar esse texto que fala que o Senhor despertará um profeta no meio de ti. E ambos, tanto Pedro quanto Estevão, aplicam este verso de Deuteronômio 18, verso 15, para o Senhor Jesus. Então, Deus despertou Josué para continuar a missão de Moisés. Mas Deus despertou alguém ainda muito maior, Jesus Cristo, na missão de libertar o ser humano do pecado. Bom, mas como você tem assim a estrutura do livro, sabe? Todo livro, toda carta que tem na Bíblia, toda epístola tem uma estrutura. Então, o livro de Josué tem uma estrutura. Josué, do capítulo 1 ao capítulo 5, atravessar o Jordão. Do capítulo 5 ao capítulo 12, tomar a terra prometida. Do capítulo 13 ao capítulo 21, então, dividir a terra. E do capítulo 22 ao capítulo 24, servir, né? Agora, o capítulo 1 também tem uma divisão. Dos versos 2 a 9, a travessia. Os versos 10 e 11, a conquista. Os versos 12 a 15, a divisão da terra, e os versos 16 a 18, o serviço por meio da obediência. Vamos pensar um pouquinho na menção que Deus faz de o povo de Israel assumir a terra prometida, a terra que seria dada a eles, mas por outro lado diz também que aquela terra seria conquistada. Vamos ver isso aqui. Olha, o verso 2 diz assim, Josué 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui a expressão, eu dou. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. É aquela expressão que existe na teologia, né? Já, mas não ainda. Quer dizer, Deus havia dito, olha, eu vou dar essa terra de Canaã para vocês. Por outro lado, ele diz assim, eu já dei essa terra de Canaã para vocês. O fato de que Deus prometeu algo, para Deus é como se estivesse no presente. Ele já havia decidido e a sua decisão não seria alterada. Você tem algo parecido com isso no que tem que ver com o Novo Testamento, quando fala do reino da graça e do reino da glória. Por exemplo, quando você lê Mateus 25, verso 31, sabe aquela parábola dos bodes e das ovelhas? E Jesus fala quando ele estiver assentado no seu reino da glória. Então, o reino da glória ainda não chegou, o reino da glória virá quando Jesus voltar, na expressão de Mateus 24, com poder e grande glória. Os justos serão mortos, serão ressuscitados, os vivos serão transformados e juntos ascenderão ao céu, né? Então a gente tem que ver com o reino da glória. Mas a Bíblia também fala do reino da graça. Mateus 10, verso 7, é chegado o reino de Deus. João Batista falou sobre isso, o tempo está cumprido. Jesus falou sobre isso. Então o cristão, quando ele aceita Jesus, ele entra no reino da graça, né? Mas ele ainda não está no reino da glória. Ele já pertence ao reino da glória, mas ainda está no reino da graça. É o já, mas não ainda. Quando Jesus ensinou a oração, né, do Pai Nosso, ele disse assim, venha o teu reino. Quer dizer, nós estamos no reino da graça, o reino de Deus é chegado, João Batista anunciou, Jesus anunciou, mas também virá o reino da glória. Quando você lê Josué 1, verso 6, o texto diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, aqui tem que ver, obviamente, com a terra prometida, tem que ver com Canaã. Mas se você vai a Hebreus 6, verso 17, também fala dos herdeiros da promessa. E aí você tem, então, um paralelo, né? O povo de Israel, literal, que saiu do Egito, caminhava em direção à terra prometida, a Canaã. O Israel espiritual aceita Jesus e também está em uma jornada, em uma caminhada para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que está no céu. Então, a herança no tempo de Moisés e a herança também mencionada em Hebreus, a que todos nós aguardamos. A nossa pátria não é essa daqui, a nossa pátria principal, né, no contexto bíblico, é
a que está nos céus, né? E aí nós temos que pensar que essas promessas se cumprem no sentido de que nós temos que entender que Deus está conosco. Então Deus fala para Josué, você obedece porque eu vou estar com você. Mateus 28, verso 20, Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então a menção que Deus faz a Josué é de que ele deve ser forte e ser corajoso. E aqui há muito tempo eu tenho dito isto. Quando você lê o chamado de Deus para Josué, Deus diz que estaria com ele, Deus diz que daria a vitória, que eles atravessariam o Jordão, que eles iriam conseguir entrar em Canaã, vencer todos os inimigos, sejam quais fossem, não é? Mas eu digo, parece que tem alguma coisa que Deus não faz, que é exclusividade de Josué, e eu diria exclusividade de todos nós. Deus fala, esforça-te e tem bom ânimo, seja corajoso. Então, Deus quer dar vitórias para as pessoas. Deus oferece tudo. Olha, no que tem que ver com a salvação. Deus ofereceu Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos dá o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele envia os seus anjos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus faz tudo por nós. Ele dá o dom da fé, ele dá o arrependimento. Ele nos converte para o seu caminho. Ele nos dá o reino da graça, o reino da glória. Mas nós temos que escolher. E Deus falou para Josué, você tem que ser corajoso, você tem que ter bom ânimo. No que tem que ver também com a vida espiritual, nós também enfrentamos lutas, nós também temos inimigos, nós também enfrentamos dissabores. E mesmo assim, nós precisamos de ânimo. Não é assim que a Bíblia fala? O que perseverar até o fim será salvo. E quando nós lemos no Novo Testamento, Efésios, capítulo 6, há uma menção da luta do cristão também, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, diz o verso 11, de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí Paulo vai falar para nós usarmos a armadura de Deus, não é? Estarmos cingidos os nossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça. Então, assim como Josué tinha inimigos, né, para vencer e conseguir entrar em Canaã, assim também nós, para entrarmos na Canaã celestial, temos inimigos para vencer. E esses inimigos talvez não sejam humanos, embora em alguns momentos possam ser, como foi o caso de Josué, mas nós temos uma batalha espiritual, uma luta contra Satanás e seus anjos. E então nós chegamos no estudo de quinta-feira, cujo título é Próspero e Bem-Sucedido. Então, em Josué 1, verso 8, demonstra que ele precisava obedecer para prosperar. E em vários textos bíblicos, com vários personagens, você tem a informação da prosperidade. Por exemplo, Eliezer, quando ele vai buscar uma noiva para o filho de Abraão, Isaque, né? Ele, então, a Bíblia diz que Deus faria, Abraão diz para ele que Deus faria prosperar o seu caminho. Gênesis 24, verso 40. Em Isaías 53, verso 10, menciona que o Messias haveria de prosperar na sua mão. Também você tem o Salmo 1, verso 3, né? A respeito do homem reto, que tudo o que ele fizer prosperará. E eu vou buscar aqui um texto fora da lição, Gênesis 39, verso 23, onde também aparece a palavra salak, próspero, né? E tem ali, tem que ver com José, né? E diz que tudo quanto José fazia, ele prosperava. Por quê? Você conhece a história de José? Ele foi um homem temente a Deus, certo? Lembra aquele episódio em que ele é instigado pela mulher de Potifar para cometer ali um ato ilícito? Ele fala, eu não vou fazer nada contra o meu Senhor, porque essa casa está sob meu domínio, ele confiou em mim, e não vou cometer tamanho pecado contra Deus. Então José era um homem correto, um homem justo, e tudo o que ele fazia havia prosperidade. A prosperidade no sentido de fazer aquilo que é a vontade de Deus.
Nós não podemos pensar em prosperidade apenas e tão somente no resultado final, que alguns pensam apenas em prosperidade financeira, a teologia da prosperidade. Prosperidade na Bíblia tem que ver com o contexto de nós obedecermos a Deus, termos nossa vida consequentemente dirigida por Deus. Tanto José quanto Josué eram homens tementes a Deus. Josué, até o final do seu livro, vai propor para as pessoas: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. O Deus que nos trouxe até aqui, ou os deuses que vocês deixaram lá no Egito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apesar de a despeito de todas as lutas, todos os problemas que ele enfrentou, ele continuou firme até o final da sua vida, obedecendo a Deus. E aí nós temos que pensar nisso a respeito de promessa no sentido bíblico, né? Então vamos pensar o seguinte, que a promessa, veja, qual a diferença entre fé e presunção? A lição vai falar aqui ao final sobre fé e obras, mas eu queria tratar um pouquinho com você inicialmente sobre fé e presunção. O que é fé? Fé, de certa maneira, é obedecer à vontade de Deus e então reclamar as suas promessas. O que é presunção? Presunção é não obedecer a Deus e ainda assim reclamar as suas promessas. É uma diferença ali, né? Agora, a lição fala sobre fé e obediência e traz o texto de Romanos 3, verso 31, onde diz: anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes nós estabelecemos a lei. Então, essa questão de fé, lei, graça, né, eu tenho dito que não há nenhum problema entre graça e lei, entre fé e lei. O problema é quando você inverte as coisas. Nós somos salvos pela graça, não é assim que diz Efésios 2, 8 a 10, somos salvos pela graça, mediante a fé, e nos tornamos novas criaturas para boas obras. Então, nós não podemos colocar as boas obras como uma exigência, né? Oferecermos boas obras, que aliás nós não podemos, né? Pode o leopardo tirar suas manchas, pode o etíope mudar a sua cor, não é assim que o profeta diz no Antigo Testamento? Ainda que nós quiséssemos oferecer nossa obediência a Deus, fruto da nossa própria força, o que não pode acontecer, nós não temos como reclamar da promessa divina. Então, vamos pensar o seguinte: somos salvos pela graça mediante a fé, e isso produz obediência. O inverso disso não tem que ver com salvação. O inverso disto é legalismo. Então, nós não anulamos a lei pela fé. Antes, nós confirmamos. É pela fé que nós praticamos as boas obras. As boas obras são resultado da fé. Então, estudamos aqui um pouco sobre a lição número 1, que fala sobre receita para o sucesso. Vamos enfatizar o ponto principal aqui: obediência e obediência pela fé. Josué foi um homem que obedeceu a Deus, e nisso Deus o prosperou no seu caminho, e ele conseguiu então com o povo entrar na terra de Canaã. Você e eu também precisamos ter fé e, como resultado, obedecer a Deus, porque é o segredo para nós chegarmos à terra prometida, a Canaã celestial. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, dê-nos forças para obedecer a tua lei. Fortaleça-nos para podermos andar em teus caminhos e, como resultado, podermos entrar na Canaã celestial, juntamente com os nossos queridos, e vivermos a eternidade com aquele que um dia nos tirou da escravidão do pecado. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.